acréscimos e vou apresentar para você a live das 5. Hoje é dia 13 de maio de 2020, agora são 5 horas e 2 minutos. Agradeço demais a você que já estava esperando esta live começar. Peço que já entre afundando o dedo nesse like para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo como importante e divulgue para mais pessoas. Você mesmo também pode fazer isso, clicando em copiar o link e enviando para seus grupos de WhatsApp para suas pessoas a participarem dessa discussão. É muito importante também que você comente na linha do chat. Nós temos uma equipe de moderadores super afiada que está sempre mantendo limpo e educado o nosso chat. As conversas são super interessantes, até casamento já saiu dessa turma aqui. E também temos a ferramenta Membros. Com ela você pode fazer contribuições mensais ao DCM e assim ajudar a manter nossas transmissões no ar. E o YouTube está com uma promoção. Quem é YouTube Premium tem direito a fazer uma assinatura de membro de qualquer canal que você escolha por até R$ 8,00. É a nossa categoria bronze. Serão muito bem-vindos os novos membros do YouTube Premium que vão ter este presente do YouTube este mês de graça. E que mais, além disso, claro, o recurso Superchat está ativado. Hoje estamos aqui com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Tenho certeza que vocês têm muitas questões para colocar aqui. Então, se você quiser mesmo participar da discussão, use o Superchat. O Mauro Donato, nosso editor, também estará com ela. Deixa eu cumprimentar a Fátima Maciel, que foi a primeira a chegar de Salvador, Bahia. Seja muito bem-vinda. Luiz Sanches, Ângela Lacê, Tessiane de Souza Vieira, que é nossa membra, Richard Azevedo, Estela Lacru, figurinhas aqui carimbadas da Live das 5. Muito obrigada, gente. Sem vocês isso não seria possível. Estamos ao vivo também para a nossa página do Facebook. E aí eu convido você que está no Facebook, venha para o YouTube, inscreva-se no canal DCM TV, porque aqui você tem muito mais formas de interagir com a gente e de colaborar. Denise Tessuto fala, boa tarde a todas. Já temos o resultado do exame do estrume humano? Deu tempo para que o laboratório emitisse um resultado com o nome correto do lixo? Tá brava, né, Denise? Calma monga para você, mas eu te entendo perfeitamente. Tá difícil chamar aquilo de ser humano. Roberto Bertoldo também é membro. Lea Oxenberg e a Lourdes Rodrigues, que precisa se tornar membro, né, Lourdes? Desculpa, não queria te intimar assim, tô brincando. É que tá no meio de um monte de membro aqui. A Márcia Gonçalves também está aqui presente. Muito obrigada, gente. Mesmo quem não é membro, quem não manda superchat, é muito importante ter vocês aqui. E só não esqueçam de deixar aquele joinha pra gente. Os 3 exames negativos, todos com pseudônimos, mas com todos os dados do coiso. Ninguém consegue falar o nome, né? Maria de Lourdes dos Santos está aqui também. Júlio César Cândido, muito boa tarde, gente. Muito bem-vindos. Casa está enchendo. Eu já vou, então, passar a palavra para a deputada federal, Gleisi Hoffmann. Agradecer demais despender aí o seu tempo tão precioso para conversar com a gente. Mauro Donato também, muito boa tarde para os dois. Bem-vinda, deputada. Obrigada, é um prazer, Marília, Mauro, a todos que estão aí acompanhando o DCM. Sempre é muito bom conversar com vocês. Muito bem, boa tarde, deputada Gleisi, Marília, comunidade que nos acompanha. Deputada, a gente tem pelo segundo dia consecutivo uma mesma pauta, que é o vazamento do vídeo. O vazamento não, a audiência do vídeo. Finalmente, 2 dias seguidos uma mesma pauta. É o Bolsonaro nos dando algum sossego no jornalismo, porque ele é um cara que a cada 4 horas ele provoca uma tragédia. A gente ter 2 dias o mesmo assunto é fato raro nesse desgoverno. Ele está adotando, deputado, uma estratégia agora de dizer que ele não usou os termos superintendência e Polícia Federal, quando ele coagiu o Moro que a família dele não fosse F pontinhos nessas investigações, né? Isso não se sustenta, obviamente, porque todo o contexto dá a entender que ele estava falando, sim, da Polícia Federal, da diretoria da Polícia Federal, tanto que ele ameaça demitir o Moro. E os fatos a posteriori comprovam que ele estava se referindo a eles, porque ele, de fato, trocou o diretor da Polícia Federal e a Superintendência do Rio. Um outro aspecto que não faz com que isso seja muito frágil é que ele alega que ele estava preocupado com a segurança da família e dos amigos, né? Isso é um assunto que cabe à GSI. Quem faz a segurança do presidente e dos familiares, e os amigos não estão incluídos
né? Porque senão também daí vira uma festa da uva. É o GSI. Se ele fosse para dar uma esculhambada numa reunião, teria que ser no general Heleno. Ele ameaçou, coagiu e acabou resultando na demissão do Moro, o que só comprova que ele estava sim se referindo à Polícia Federal. Esses fatos podem, finalmente, deputada, levar adiante um processo de impedimento do Bolsonaro? Olha, Mauro, não é por falta de fato nem de crime que não se leva adiante o processo de impeachment do Bolsonaro, porque esse é mais um que pode ser anexado à lista de tantos crimes que ele já cometeu, né? Mentir, esconder informação, utilizar a estrutura administrativa e pública ao seu interesse e de sua família. O Bolsonaro é um posto de contradição. Primeiro, ele disse que não tinha problema nenhum em divulgar o vídeo, que era para divulgar e etc., que ele não tinha medo. Aí agora ele queria dizer que deveria ter sido destruído esse vídeo antes das autoridades requisitarem, pegar o que interessava para divulgar e destruir o resto. Nós já vimos essa história no país, né? E também, hoje, ele desautorizou o Braga Neto, que o Braga Neto, general, se não me engano, foi ele, falou no seu depoimento que, de fato, o presidente tinha se referido à questão da Polícia Federal, sobre a incapacidade, enfim, falta de ação, alguma coisa nesse sentido. Ele desautorizou e resolveu que agora não vai mais fazer reunião de ministro. Então, vai parar o governo, não reúne mais ministério. Então, o Bolsonaro é um posto de contradição e uma relação de crimes cometidos. Então, não é por falta de crime que nós não temos impeachment de Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem crime na Justiça Eleitoral, nós temos 4 ações contra ele, pedindo cassação da chapa, ele tem crime comum contra a saúde pública, atentado à vida, tem representação no Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação a essas declarações do Moro, que é tão criminoso quanto ele, e tem crime de responsabilidade, né? Atentado à Constituição, atentado à democracia e às instituições. E para esses crimes, tem-se os instrumentos para julgar, para processar, julgar e condenar. No caso do Congresso Nacional, impeachment, no caso do Supremo Tribunal Federal, é o indiciamento dele e o processo penal, e da Justiça Eleitoral, o processo eleitoral. Só que, em se tratando de presidente da República, precisa de um outro componente, que é a condição política, né, a vontade política de processá-lo, política e institucional. Eu diria que isso ainda não tem, mas diria que está caminhando para ter, porque as coisas estão se acumulando, né, uma sucessão de fatos negativos e de crimes cometidos pelo presidente da República, uma falta de resultado ao país e ao povo em relação ao enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. O Bolsonaro briga com todo mundo, não tem a capacidade política e administrativa de enfrentar os problemas e não protege o povo. Então, eu acho que as condições que estão se formando, né? Essa situação da reunião ministerial, do que ele falou, do jeito que falou e do que ele quis intervir, é mais uma situação, mais um crime que vai se somar à lista de tantos que ele praticou. O que precisa agora é se formar uma maioria política no Congresso Nacional, mas isso é possível se formar também na sociedade, e pelo jeito, pelas últimas pesquisas, isso começa a acontecer, para que haja um processo de Bolsonaro, que, de fato, ele é um ser que não tem condições, né? Como disse o presidente Lula, não tem condições nem humanas, né, de ser presidente da República, porque é incapaz de se colocar no lugar do outro, né, de efetivamente exercer a empatia. Ele não tem empatia nenhuma. Mas o que é que está faltando, deputada, para haver essa condição política? Porque ele entrou em franco conflito com todos os governadores, né? Então, assim, ele já não tem nenhuma interlocução com nenhum ente federativo do país, ele não fala com nenhum governador, salvo 1 ou 2 do PSL que se elegeram. E agora nem com o ministro não tem mais nem reunião. Não sei como é que se faz para se comandar um país dessa maneira. Então, como é que nós vamos daqui para frente tocar? Porque, na realidade, Mauro, como é colocado o processo de impeachment hoje,
A saída de um impeachment é por cima, assume o vice-presidente. Geralmente, os processos de impeachment começam a acontecer e são abertos quando o acordo da sucessão está feito. Foi assim com Collor, foi assim com Dilma, ou seja, o acordo com o vice que vai assumir está feito com o establishment de quem está no comando, seja do Congresso Nacional ou seja do processo econômico brasileiro. Infelizmente é assim. O processo de impeachment não é algo, hoje, como está a Constituição, em que o povo seja chamado a opinar e a fazer a transição. Então, geralmente, tem que se acertar com o establishment. Isso não deve estar maduro o suficiente, né, dentre as forças políticas que hoje têm o comando do Congresso Nacional. O Bolsonaro também conseguiu fazer um racha no campo da centro-direita e da direita, levou um pedaço para ele, o centrão, que é da direita, mas levou para ele para apoiar, então isso também desestabilizou um pouco esse campo. E, por outro lado, ele ainda não caiu totalmente no apoio popular, como os outros presidentes que sofreram impeachment, no caso da Dilma, um golpe, caíram, né? Ele ainda tem mais de 20% de apoio na população, né? Num extrato da população. Então, obviamente que isso também dá um fôlego a ele. Tem o apoio ainda das Forças Armadas, mas não conta mais, por exemplo, com o apoio institucional forte do Supremo Tribunal Federal, da grande mídia, que foi quem ajudou a elegê-lo, né? Ajudou a elegê-lo, agora está revendo, não está gostando do que elegeu, de setores do empresariado e mesmo do mercado financeiro, que está achando que está muito instável a situação do Bolsonaro. Então, ele não tem força suficiente, digamos assim, para dar um autogolpe, para se manter no poder a despeito dos seus inimigos e adversários, mas também não há uma força composta com capacidade de tirá-lo, de abrir um processo de impeachment para tirá-lo. Isso vai ser uma construção e um desgaste dele na sociedade, né, que vai chegar. Não tem como, pelas atitudes dele, pelo que ele já comprou de briga, por como ele se comporta, o que ele faz e as coisas que vão começar a descobrir do Bolsonaro, né, ele se manter. Eu realmente acho que não tem. Então, esse processo é uma questão de tempo, né, porque ele é a grande instabilidade do governo. E, obviamente, que também nós estamos num momento em que a atenção dos governadores e dos prefeitos não está para o cenário político totalmente. A atenção dos governadores está muito na proteção do povo, em salvar vidas, em equipar a saúde, em ter respiradores, em não deixar as pessoas morrerem de fome, em ajudar. Então, os governadores estão usando toda a sua energia e toda a sua força exatamente para isso, né? Então, óbvio que essa questão de tirar o Bolsonaro, de começar uma articulação para desestabilizá-lo, é algo que não está no foco dos governadores. Mesmo a oposição, que tem foco e que está com o lema fora Bolsonaro e que vai procurar todas as formas para tirá-lo, também está muito envolvida em traçar e dar resultados para ajudar o povo brasileiro, pensando em projetos, né, que, aliás, foi exatamente a oposição que propôs projetos que estão hoje dando algum alento à população, como é a questão da renda emergencial. Era um projeto inicialmente do PT, que nós propunhamos um salário mínimo, conversamos com a oposição e depois levamos ao plenário da Casa. O plenário, a Câmara ainda é muito conservadora, conseguimos negociar com R$600 e está sendo pago do jeito que está sendo pago, né? Não terminaram nem a primeira parcela, não começam a segunda, que já teria que ter começado, o povo passa por uma humilhação, mas ainda assim, esses R$600, que não foi propósito do Bolsonaro, ele não queria dar nada, depois queria dar 200, é visto pela maioria da população como algo da iniciativa do governo e da iniciativa do Bolsonaro. Então, tem um ponto positivo para ele. Então, é isso. Não é uma coisa simples, né? Não é você dizer, olha, tem tantos processos de impeachment, nós vamos entrar e com mais um, e aí começa e põe para votar, né? Quer dizer, o establishment da Câmara não vai pôr para votar enquanto não tiver certeza de que vai, de fato, conseguir fazer o impeachment e negociar as condições da saída. E nós apoiamos o impeachment, como apoiamos
o processo no Tribunal Superior Eleitoral, como apoiamos no Supremo Tribunal Federal e temos iniciativa. Agora, achamos que, tanto no caso do Supremo como do impeachment, a gente teria que prever uma outra saída constitucional, que não seja assumir o vice diretamente, né? Porque nós somos contra o Bolsonaro e somos contra esse governo dele que está aí. Toda a política neoliberal de destruição, de desmonte do Estado. Então, nós temos feito uma campanha de que tem que mudar a Constituição junto com esse processo. Provar uma emenda constitucional, que já está tramitando lá na Câmara. Tem uma do Miro, aliás, tem várias, do Miro Teixeira, do Paulo Teixeira, do Henrique Fontana, que prevê a convocação de eleição 90 dias depois do afastamento do presidente, qualquer que seja a modalidade de afastamento. Então, é uma luta política. Isso requer acumulação de forças, enfrentamento, né? E na situação que nós estamos, com a pandemia, com os governadores voltados para isso, a oposição também, sem condições de fazer um trabalho de rua, fazer as articulações, estar junto com as organizações sociais, tem um pouco mais de dificuldade. Ele conseguiu, só rapidinho, Maria, ele conseguiu associar os R$600 a ele, né? Impressionante, sim. Não era coisa, ficou para ele conseguiu isso. E milhares de militares conseguiram, se inscreveram e conseguiram, enquanto tem gente na fila que não conseguiu nem a primeira parcela até o... Mas que bando, hein? Vergonha. Não, esse é o pessoal que defende a moral, os costumes, a família, não é? O pessoal que brada, que é o pessoal da moralidade pública, do correto, do certo, né? É bom para a gente ver a prática que tem, né? Agora, essa questão dele pegar os 600 é até um pouco natural, né? Porque é o governo que executa. Então, fica, com certeza, com a responsabilidade da execução. Não é um terreno fácil de disputar essa narrativa. Mas nem por isso, viu, Mauro, nem por isso nós deixaríamos de apresentar. E, aliás, estamos com um projeto para estender por pelo menos um ano, mais um ano, esses R$600. É um projeto meu, tem um projeto do Guimarães, a gente já conseguiu o apoio para a urgência, está pronto para ir para o plenário da Câmara, é só o Rodrigo Maia colocar, está pronto para ir, para garantir que as pessoas ganhem por pelo menos mais um ano até a situação econômica do país ter um pouquinho de estabilidade ou sair do fundo do poço. Obviamente que a gente vai conversar com o povo sobre isso, mas isso é uma coisa que, do ponto de vista imediato, beneficia politicamente o governo. Agora, nós não vamos deixar de apresentar e não vamos deixar de defender. Aliás, se o governo mandar um projeto como esse, que diz que vai mandar, nós vamos votar a favor. Muito bem, tá certíssima. José Alberto fala... Sara Góes falando, certeza que o Bolsonaro vai dizer que falava em prato feito ao dizer PF. Ô, Sara, não dá ideia. Romanelli, falando do Heri Shibata, foi um médico brasileiro que serviu ao regime na ditadura e classificava a tortura como morte natural. A resistência pela liberação dos exames não é fato que se deve encarar como normal. Eu também acho, é muito estranho, mesmo tendo dado negativo, quer dizer, principalmente porque está negativo. Alguém perguntou para ele por que ele fez essa balbúrdia para mostrar esse bendito exame? Qual é a resposta para isso? Deve ter sido para fazer polêmica, né? O Bolsonaro governa assim e faz política assim. Então, quando ele tem dificuldades maiores em outras áreas ou responder às situações, né, que o povo exige, ele desvia a atenção para outras polêmicas, para fazer outras colocações, ter outras ações. Então, ele sabia do resultado, resolveu fazer uma polêmica com o exame, né, para não ficar sendo cobrado o tempo inteiro, por que o povo está nas filas para receber os R$600, por que não chegam os respiradores nos estados, por que o SUS não libera os recursos, por que a gente não tem pessoal suficiente, por que não tem leito de UTI, por que ele não tem nenhuma compaixão com as mortes que estão acontecendo. Então, ele é mestre em desviar a atenção, ele e a turma dele fazem isso o tempo inteiro, é o jeito como ele age, como ele faz política, é uma tragédia. Mas ele estava, acho que, com receio de estar contaminado, porque ele usou 3 pseudônimos. Ele fez o exame 3 vezes, as 3 vezes ele usou pseudônimo. Não, pode ser que ele estivesse com medo mesmo e talvez não quis colocar o nome para ninguém vazar lá de dentro, né? Pode ser isso também. Mas, óbvio, ele teve com Trump, teve nos Estados Unidos, teve com um monte de gente infectada. Então, óbvio, né? Se eu estivesse no lugar dele, eu também ia achar que eu podia estar infectada, porque conviveu com as pessoas
Então, ele tentou se resguardar, né? Se resguardar e não querer que ninguém vazasse nada por ser ele. Queria dizer também que a audiência está muito contente. Júlio César Cândido falando, Gleise, que honra. Lúcia Maria Goulart Lanal, deputada Gleise maravilhosa. E a Sara Góes, ela reveza comigo aqui na apresentação, falando que inveja da Marília hoje. Tudo bem, minha querida, faz bem, inveja do bem. Denise Tessuto mandou superchat, muito obrigada, falando, Gleise, qual é o clima do Centrão? É possível ganhar esses votos? Vocês estão conversando com eles? Eu vou ler mais 2, deputada, mas por favor, responda esse. Frederico Mobley falou, Gleise, vejo muita gente pulando do barco. E Giovanni Moura, eu acho que é o barco do Bolsonaro, né? Giovanni Moura fala, a Anitta se interessou em entender, falta o povo. Será que entende? É porque ela mudou de ideia, né? A Anitta veio para o lado bom da força? Deve ser isso. O barco do Bolsonaro é jet ski. Tem muita gente pulando jet ski. Mas é normal, né? Quando o governo começa a ter um desgaste, né? A fazer água, começa a ter uma opinião pública que vai se formando contra, setores que o apoiavam começam a criticá-lo, começa a perder apoio na sociedade, as pessoas vão se distanciando, vão querendo sair, a menos que elas tenham um compromisso ideológico, um compromisso muito forte com a linha que ele defende. E ele tem um grupo assim, nós não podemos subestimar, não é uma coisa tão irrisória, acho que é uma coisa de até uns 13%, 14%, que é um grupo que se identifica, né, com a extrema-direita, ideologicamente, com as práticas de extrema-direita, e Bolsonaro incorporou isso, né, ficou o garoto propaganda da extrema-direita, que vai ficar com ele até o final, porque acredita nisso, né? Mas as pessoas que não acreditam, que tinham boa fé, que achavam que ele podia ser, né, uma mudança, começam a ver que não é e começam a sair. Então, é isso que eu falo, né? O processo de desgaste, ele vai acontecendo. Ele não é tão imediato assim, ele pode ser acelerado, e eu acho que vai ser pelas barbaridades que ele comete, né? Porque ele não aguenta, ele não se contém, né? Ele não consegue ter, ele tem uma incontinência verbal muito grande, ele acha que pode falar o que quer, enfim, então acho que é bem complicado. Em relação ao Centrão, a gente conversa, claro, com as lideranças, com os partidos do Centrão, convivemos lá na Câmara, eles estão agora, né, esse grupo que foi para o Bolsonaro, está com o Bolsonaro, não vê possibilidade de deixá-lo, diz que vão defendê-lo. Agora, esse é o mesmo Centrão que dizia que defenderia a Dilma, né, que defenderia o Collor, é a mesma composição, mudam umas carinhas, mas até os grandes caciques são os mesmos, né? Roberto Jefferson, essa turma toda. Então, esse pessoal também, quando vê que não tem mais jeito, que deu água mesmo, que a coisa está feia, não é o pessoal que vai segurar, não é o pessoal companheiro, não é o pessoal ali da cozinha do Bolsonaro, não. É o pessoal que está, porque tem uma oportunidade de estar, acha que é melhor, quer se posicionar diferente na Câmara. Então, por enquanto, esse pessoal vai defender Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso. Por enquanto. A senhora acha, deputada, que o ambiente econômico pode botar gasolina na fogueira? O Ministério da Economia hoje divulgou a recente projeção deles para esse ano, que já era pífia de 0,02 positivo, passou para menos 4,7, quase 5 negativos o PIB desse ano. Internacionalmente, o mundo está olhando para o Brasil com muita preocupação. Existe um instituto de pesquisa de investimentos, que se chama Gavical Research, que ele vê o Brasil em chamas, ele usa esses termos, o país está em chamas, no momento é melhor deixar o Brasil para os especialistas, os loucos, os oportunistas de longo prazo e aqueles que não têm opção. A economia indo para o buraco, Bolsonaro vai estar mais pressionado, não vai? Claro. Não, mas nós não podemos deixar o Brasil para essa gente, não. O Brasil é um país muito importante, rico, com um povo muito trabalhador, com gente... A gente precisa defender esse país, precisa salvá-lo disso daí, né? Dessa criatura, desse treco que tomou conta do Brasil. Não podemos deixar, não. A gente tem que lutar. Agora, claro que a economia vai sofrer um baque. E eu até acho 4% de queda
muito positivo, assim, do ponto de vista da expectativa, porque já tem estudos que mostram que a queda pode ser mais do que 10 pontos percentuais, e o desemprego chegar a 25 milhões ou mais de pessoas. Isso é uma situação pós-guerra, né, de terra arrasada. Então, vai ser muito difícil a situação do povo brasileiro. Vai precisar muito da proteção do Estado, tanto dessa renda emergencial que nós estamos falando, porque recuperar uma economia dessas não se recupera em um ano, vai levar um tempo, como também de um apoio fortíssimo às empresas, para se reerguerem, às cooperativas, ao comércio, se não tiver um crédito barato, com juro zero de preferência, né, porque a taxa básica de juros no resto do mundo está praticamente negativa, é só o Brasil que está trabalhando com 3% numa deflação, embora tenha inflação de comida, mas isso não tem nada a ver com a questão dos juros, tem a ver com a questão da produção aí. Então, a situação é muito difícil, e com certeza, se Bolsonaro não der uma resposta, e eu acredito que não dará, mesmo que ele prorrogue, por exemplo, a renda de R$600, o que vai ajudar muito, mas não vai resolver o problema, nós vamos continuar com desemprego, com crise, a situação dele vai ficar muito difícil, ainda mais com a linha Paulo Guedes. O Paulo Guedes está falando uma coisa que é absurda, que passando aí o pico da crise, tem que retomar a agenda de ajuste fiscal. Esse homem é louco, completamente maluco. Ele quer fazer ajuste fiscal numa economia que vai ficar deprimida. Como é que ele vai fazer isso? Vai matar as pessoas, né? Nós já estamos com esse desemprego. Então, se continuar essa linha, esqueça. O Brasil já está no fundo do poço, vai mais para o fundo do poço, vai ser muito difícil. E isso é importante dizer, Mauro, não é um problema só em decorrência da crise da pandemia do coronavírus. Nós já vínhamos numa crise econômica. Lembra que em 2019 o PIB brasileiro cresceu menos do que de 2018 e 2017. O PIB do Bolsonaro foi menor do que o do Temer, menor. Então, a gente já vinha e não ia recuperar, porque as reformas que eles fizeram, elas deprimem a economia, né? Elas tiram dinheiro de circulação, tiram renda das pessoas, desestruturam o Estado, baixam o investimento, então não tem como recuperar. Então, a gente já ia entrar numa espiral negativa, não tão rápido, né? A crise do coronavírus deixou muito mais rápido. Então, eu acho que nós vamos chegar num resultado do PIB de uns 10 pontos percentuais negativos. Isso vai ser muito ruim, vai precisar de um projeto, é um New Deal, assim, é um projeto de fôlego, o Estado entrando pesado, para que a gente possa recuperar e proteger as pessoas, principalmente as mais pobres. Parabéns. Essa é a grande diferença, né? Eu só queria dizer que já tem campanha aqui, Gleisi presidente, queria saber, presidenta, né? Mais uma para nós. Depois queria saber da sua... Eu sei que está um pouco adiantada essa pergunta, mas é inevitável. O público aqui pergunta se a senhora seria candidata a presidente. E também, Frederico Mobley, ainda sobre o exame, ele mandou o superchat falando: esse exame foi forjado, esqueçam novas eleições. Mutli Costa, olha, nota de R$3 existe. Muita gente desconfiando da veracidade do exame. Queria que a senhora me dissesse se tem chance de ter sido forjado. Lilian Guedes também mandou o superchat para dizer: Gleisi, minha total admiração por você, com 2 coraçõezinhos. E aqui tem um superchat... obrigada, né, Lilian? Você é demais. Thaís Neves fala: eu discordo, exames falsos. O Bolsonaro se operou várias vezes e no avião para Miami, todos, inclusive muito, muito mais jovens que ele, que inclusive tem 65 anos, se contaminaram. Se ele não se contaminou, ele realmente é o capeta. Duvido, algo está errado. Então, precisamos esclarecer. Aliás, tem gente perguntando, deu negativo? Tem gente que não está com essa informação, né? Ele realmente mostrou 3 exames negativos para o coronavírus. Só mais um superchat? Os 3 negativos. Tá certo. A F falou: todo futuro servidor público pode fazer exames periódicos se utilizando de pseudônimos? Pergunta. Ele usou o futuro entre parênteses, enfim, todo servidor público pode fazer exames usando pseudônimo? Cabe perícia? E segundo, o PT fechou o voto quanto à PEC 10/2020 e saudações, salve Gleisi. Ele usou muitas siglas aqui, desculpe. Deu para entender, né, a questão? E, por favor, Gleisi, é possível, então, atestar a veracidade desses resultados de exame? Olha,
A gente tem que partir do pressuposto que o laboratório que fez o exame é um laboratório que tem nome aqui, não só aqui, em outros lugares também, correria um risco grande em mentir. Parto desse pressuposto, que as pessoas têm uma fé pública, né, em relação a esse atendimento que fazem na saúde. Então, espero que, de fato, porque para o Bolsonaro estar mentindo, o conluio com o laboratório tinha que ser grande. Isso coloca, e como o Bolsonaro está sendo investigado, e pode-se pedir perícia no exame, sim, e na investigação, acho que tanto o Estado de São Paulo, como o deputado que pediu, o deputado Rogério Correia, que é da nossa bancada, do PT, deve pedir perícia, quer dizer, isso colocaria não o Bolsonaro só em maus lençóis, né? Aí é mais um crime, mas também a rede de laboratórios, enfim, outras pessoas, médicos, profissionais. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Teria que envolver muita gente mentindo e depois sustentar essa mentira. Então, a gente parte do pressuposto que ele está falando a verdade. Agora, eu entendo que as pessoas tenham dúvidas, porque o Bolsonaro faz tanta pataquada, né? Mente, vai, volta, enfim, se contradiz, que é para a gente ficar realmente com o pé atrás, né? Será que é verdade? Eu acho que quanto usar pseudônimo, aí a gente tem que entender um pouco que o cara é presidente da República, às vezes até por uma questão de segurança e não exposição na hora. O que eu soube é que ele, pelo menos, usou corretamente os números dos documentos, né? RG, CPF, eu acho que isso ele usou corretamente. Então, o que dá condições de ligar o exame a ele mesmo, né? Então, não vejo isso de que tenha sido uma coisa de má fé ou por desvio. Acho que pode ter isso de se proteger, nós já tínhamos falado antes, né? Se saísse positivo, não ter um impacto, e também, mesmo qualquer que fosse o resultado, para ninguém vazar, enfim, trata-se de presidente da República, então alguém poderia querer vazar. Então, talvez por questão de segurança possa ter sido usado. O problema é o seguinte, né? Que ele usou dessa situação toda para desviar outros assuntos, né? Ficou brincando com a opinião pública. Porque se ele tinha os exames, já tinha os resultados, não tinha nada a temer, por que ele não mostrou, né? Então, fica brincando, fica desviando a atenção, fica fazendo marola, que é o estilo dele de governar, né? Que é uma coisa muito triste isso, porque passa uma total irresponsabilidade para o país. Imagina o país na situação que está. Nós vamos para mais de 12 mil mortos, né? A maioria das pessoas com problemas de renda, sofrendo para receber os R$600, com medo de ser contaminada, querendo voltar ao trabalho, com dificuldades, quer dizer, crescendo vertiginosamente o número de pessoas infectadas. O país está amedrontado, o país está assustado, o país está sem saber o que vai ser do futuro, né? E o presidente se porta desse jeito, ao invés de fazer uma reunião com todos os governadores, chamar os prefeitos, ver o que está acontecendo, juntar esforços, gente, vamos tentar resolver, ou vamos fazer um protocolo de saída, nós vamos ter que sair disso, vamos daqui quanto tempo? Daqui 10, 15 dias? O que a gente tem que verificar em cada estado para a gente fazer a abertura? O número de mortes, o número de infectados, a ocupação de leitos hospitalares, a OMS já pôs isso, mas não tem uma articulação nesse sentido. É uma coisa absurda, como foi absurdo ele ir com aqueles empresários, né, lá visitar o Supremo Tribunal Federal. Gente, atravessar a Praça dos Três Poderes com grandes empresários que foram lá porque queriam que acabasse o isolamento social, porque as empresas, as indústrias estão paradas. Bom, mas estão paradas, aí vão continuar, você não tem ainda consumo suficiente na sociedade, né? Ou seja, é uma contradição do próprio sistema, né? Vai matar o pessoal que consome, que trabalha para as empresas funcionarem? É essa a lógica, né? Uma cabeça doente nisso, né? Porque você tinha que proteger o trabalhador, proteger a renda, saber que ali na frente vai voltar, exigir do governo uma política de crédito, que o governo bancasse folha salarial de pequenas e microempresas para ajudar, fazer esse tipo de coisa e não impressionar para abrir a quarentena. Eu acho que assim, é uma cabeça muito escravocrata que nós temos no Brasil, né? Aliás, hoje é dia 13 de maio, dia da abolição, o que nos mostra que a gente tem que esse dia é para continuar a luta para a gente chegar à verdadeira abolição, né? Porque com essa indecente desigualdade social que foi criada aí entre os grandes, né? O acúmulo entre os grandes da casa
grande e a senzala desprovida, nós jamais vamos ter liberdade plena da população negra no país, da população pobre. É uma tristeza o que a gente vive. Mas a cabeça é essa, é de retirar direitos. Nessa pandemia, eu acho que uma coisa ficou clara para a sociedade brasileira. E o presidente Lula falou isso no 1º de maio, quando ele discursou. O capitalismo está nu, né? Nunca ficou tão claro que o que move o capitalismo, o que move o mercado, não é o capital, né? Não são as instituições, é a força de trabalho de homens e mulheres. Quando elas faltam, quando elas são suspensas, quando elas, né, não estão lá para fazer a transformação e a geração de riqueza, acontece o que está acontecendo com a economia. Então, e o Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ele quer que funcione de qualquer jeito, nem que mate milhões. Então, é isso que nós temos, infelizmente. E esse comportamento dele é que suscita essa desconfiança toda nas pessoas, porque ele fica segurando o resultado meses a fio, aí fica todo mundo, agora quando sai, fica todo mundo já nem acreditando muito que seja verdade ou não, é ele que suscita isso. Por falar em transparência, a liderança do PT entrou com um requerimento para pedir os extratos do gasto de cartão de crédito dele, porque está uma coisa também um descalabro. Ele gastou nesse quadrimestre aí quase 4 milhões, dá quase R$1 milhão por mês o cartão de crédito institucional está sendo gasto. Isso a gente tem chance de ver esse extrato? Eu acho que sim, porque o Supremo Tribunal Federal, se a gente não conseguir, já teve decisão lá atrás de abrir contas secretas, né, com restrição para conhecimento. Não, e vamos lembrar que o Bolsonaro era um dos mais críticos ao cartão corporativo, lembra? Criticava a Dilma, criticava o Lula, dizia que era uma indecência, que era uma vergonha. Assim que ele assumiu lá, ele catou o cartão corporativo dele, colocou sigilo, né? Colocou sigilo para ninguém ver, porque do Lula, da Dilma não tinha sigilo, o pessoal levantava, pedia através da lei de requerimento do Congresso. Ele colocou sigilo e está gastando quase 1 milhão por mês. O que esse homem está comprando no cartão corporativo, gente, para gastar 1 milhão por mês? Né? E aí, se você juntar o GSI, que é o Gabinete da Segurança, e mais um outro órgão lá, vai quase para 5 milhões, quase 4 milhões por mês. Então, imagina a operação que eles estão fazendo. Por isso que a gente, através da bancada, pediu o extrato. Nós temos direito de saber, isso é dinheiro público. Então, no que ele está gastando 1 milhão? Pode ser que ele justifique, né? Não, minha segurança, minha não sei o quê. Acho muito difícil ele justificar. Ainda mais ele, né, arauto da moralidade, porque é sempre essa gente, assim, arautos da moralidade, dos bons costumes, que faz essas pataquadas. E é o que ele está fazendo, né? Muito bem, Marília, como estamos aí? Tem que dar um toque nos nossos mediadores, que eu vi que tem gente aqui perturbando a paz. Na verdade, é lá no Facebook. Facebook atrai mais, parece. E lá não tem moderador, né? Mas eu estava dando uma cortadinha, mas tudo bem, deixa eles se manifestarem, tadinhos. É bom que eles estejam assistindo essa live, quem sabe entra alguma coisa na cabeça, né? Eu tenho bastante superchat aqui, preciso agradecer demais a quem está enviando e vou lê-los. Vamos lá, Thaís Neves. Não, ela que estava muito brava que os exames são falsos, que tem algo errado. A F falou, não, desculpa, gente, preciso atualizar aqui a página. Só tem esse da Luciana Zero falando, é só obrigá-lo a fazer novo exame, pois o IgG acusa positivo. É verdade. Mesmo depois de algum tempo, se você teve uma infecção, as imunoglobulinas do tipo G, que são as tardias, ficam no seu sangue, então dá para saber se você teve aquela infecção. Mas eu acho que agora esse assunto vai ficar meio encerrado, né? Do exame do Bolsonaro. Pode até, se tiver dúvida, pedir, né? Se for fazer uma investigação sobre isso. Tem gente pedindo perícia no documento apresentado, isso sim, né? Seria mais simples até. Ivani Freitas mandou superchat falando, Gleisi, é possível uma CPI sobre os 600 na conta desses militares? Muito absurdo isso, realmente é muito preocupante os 600 dos militares, né? Mas também estava falando dos 300 que estão acampados ali, né? Em frente ao STF, não é isso? Sobre os 300, a Sarah Winter foi processada pelo Ministério Público hoje. Que bom. Tem só mais um superchat que eu ler? Não chegou o comboio deles, né? Ia chegar um comboio, parece que um dos coordenadores do comboio pegou Covid. Foi aquele o cara que estava fazendo as lives falou, é inacreditável isso. Castigo vem rápido.
A cavalo. É redonda. Isso é mesmo, eterno retorno. Thaís Neves fala, Gleise, fé pública é do tempo do meu avô, grande jurista, e hoje em dia cairia duro vendo essa pouca vergonha. Sinto muito, Gleise, adoro você, mas não me fale em fé política, meu Deus, olha aí, o pessoal tá meio sem perspectiva, né, deputada? Não, fé política eu não tenho, não. Fé pública é quando você tem uma empresa que tem um nome, ou você tem, né, instituições, parte do pressuposto que elas vão resguardar enfim, a sua honra, a sua capacidade, enfim. Mas agora a fé política, não, política é a luta política, né? Nós temos que fazer, é o que nós pensamos contra o que eles pensam, é a disputa na sociedade dessas relações, do que a gente acha, a construção de correlação de força, e acho que a gente não pode perder a fé na luta, isso nunca, por mais difícil que seja, por mais que às vezes a gente veja que as coisas estão duras, não podemos desanimar. Tudo que nós conquistamos até hoje foi com muita luta, da Constituição de 88, a abertura democrática, as políticas públicas, a eleição de um governo progressista e democrático, foi com muita luta, né? Se a gente não acreditasse, desse por barato que ia ser difícil, nós não teria chegado até aqui. Então, a vida está nos impondo outros desafios e vamos ter que vencê-los e ajudar para que o povo brasileiro vença, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Só rapidinho aqui para eu atualizar sobre esse assunto, acabou de dar aqui no DCM, o TCU, Tribunal de Contas da União, manda militares devolverem o auxílio emergencial recebido indevidamente. Até falando sobre a CPI, eu ia responder, acho muito difícil passar uma CPI sobre militares no Congresso, viu? Dizer isso para vocês. Em termos de correlação de força, de apoio, eles têm uma articulação grande lá com a base conservadora do Congresso. Acho muito difícil, mas a gente tem que denunciar, tem que pedir informações, já fizemos requerimentos de informação para o Ministério da Defesa, para o Ministério Público, já pedimos providências, mas acho que CPI é muito difícil. E como é que estão as outras pautas, deputada? Porque ontem, assim, a gente tinha a agenda com o deputado Guimarães, mas aí ele foi pego meio de surpresa que estava sendo votada a MP 910 lá, que é a MP da grilagem. O pessoal está aproveitando esses momentos para aprovar essas coisas enquanto está fazendo bagunça do outro lado, né? A gente olha para lá e eles estão votando aqui. Um absurdo, porque o acordo com o Rodrigo Maia era não colocar nenhum tema que fosse estranho à questão do enfrentamento à pandemia. Nós tínhamos acordo, porque sessão remota é muito difícil, ele fica com o controle inteiro do plenário, você não tem microfone para poder atravessar, falar, não é a luta de plenário, que às vezes a gente faz até uma luta campal para proibir ou para impedir que algum projeto, né, mais malévolo seja aprovado, e tínhamos combinado, e ele pôs a 910, conseguimos derrubar a 910, então está derrubada a MP da grilagem, o governo vai mandar um projeto de lei agora que tem um trâmite muito mais difícil. Tinham me perguntado aqui também sobre a PEC 10, a PEC 10 é a PEC do orçamento de guerra, tinha alguns pontos positivos, sim, mas tinha um ponto muito negativo que nós somos contra, brigamos, expusemos, inclusive, a posição da Câmara, do próprio Rodrigo, de outros setores lá conservadores, que era a compra de títulos do mercado secundário pelo Banco Central, né, para livrar aí bancos e financeiras de títulos podres que tem de empresas. Isso nós brigamos muito lá, mas infelizmente perdemos, somos minoria, aprovaram essa questão. Nós queríamos, pelo menos, então, que o Banco Central comprasse títulos do mercado primário, que são os títulos das próprias empresas, e operasse com isso, porque aí, pelo menos, estava ajudando a empresa, né, o capital produtivo, e não no mercado secundário, e que todos os benefícios que o governo desse para uma empresa tivesse como contrapartida da empresa a manutenção de empregos. Nem isso eles deixaram a gente aprovar. Então, lá quando é pró-trabalhador, é sempre tudo muito mitigado, é sempre tudo muito difícil, é sempre tudo muito, entendeu, apertado. Quando é para banco, quando é para grandes empresas, as coisas correm fáceis. É muito ruim. Pois é, nós temos aqui um comentário bem pertinente que fala, o Gui Duque falou, é menos ruim os 600 para os praças de baixa patente do que um tri para bancos e milhões no cartão corporativo. Leonardo Aquino pergunta, e o vídeo da reunião ministerial vai ser divulgado para nós, população?
E a Maria da Conceição, deputada, é só pedir a contraprova, o que mede a imunidade, ver se ele tem os anticorpos. Se ele tiver, já teve a doença, por isso ele se antecipou, falando que pode ter tido a doença e não sentiu nada. Elísio Carlos Cotrim fala, parabéns, deputada Gleisi, pelo excelente trabalho. Não vamos dar trégua para este desgoverno, que além de ser eleito com base em mentiras dos diversos crimes, intensifica o fascismo. E a Silva pergunta, Gleisi, é possível limitar o cartão corporativo, pois o Bozo está usando o Infinity Card? E aqui chegou mais um superchat da querida Ione Freitas, que sempre me ajuda tanto aqui, falando, Gleisi, como o PT está trabalhando para reverter o antipetismo que continua latente? Então, vamos lá, se pode limitar os gastos do cartão corporativo, e queria que comentasse a liberação de mais de R$1 trilhão para os bancos, né, que foi bem rapidinha, e isso aí do trabalho de mudar a imagem do PT para a população. Não, ela perguntou também do exame, né? Claro, obviamente, como o resultado saiu agora, como essas coisas estão sendo discutidas agora, o pessoal que está acompanhando isso vai buscar assessoria técnica para ver o que se pode fazer em relação a esses exames para comprovar a veracidade ou desmascarar o Bolsonaro, né? Então, tanto o nosso deputado que entrou com o pedido, acredito que também o jornal, enfim. A questão do cartão corporativo não é a priori limitado, porque tem como é um cartão para, supõe-se, despesas cotidianas, pessoais, mas eu acho que agora, em a gente tendo o resultado, né, o que realmente foi gasto, acho que dá para fazer, sim, uma limitação, inclusive legal, né, para realmente não ter esse escândalo que está aí de gastar quase R$1 milhão por mês, é capaz de gastar mais. Questão de R$1 trilhão dos bancos é isso, quer dizer, eles dizem que precisava ter liquidez no mercado, então o Banco Central autorizou a liberar para que os bancos pudessem emprestar. Só que os bancos têm medo de emprestar e perder, e o Banco Central não proibiu os bancos de operar com título do Tesouro. Então, o que acontece? O Banco Central libera o dinheiro para os bancos fazer operação de crédito com o sistema produtivo e com as pessoas, os bancos não fazem. Para micro e pequena empresa, soltaram apenas 1%, né, porque o governo está exigindo que a micro e pequena empresa tenha folha de salário bancarizada. Então, um restaurante que paga o garçom, o cozinheiro, no final de semana em dinheiro, não pode pegar empréstimo. É uma loucura isso, é doideira. Então, até para beneficiar salário, querem que o banco esteja admitido. Então, o que os bancos fazem? Pegam esse dinheiro que o Banco Central libera para eles emprestar, não emprestam porque tem medo, o Banco Central não tem nenhuma cogência, nenhuma penalidade se eles não emprestarem para as empresas ou para as pessoas, eles compram título do Tesouro para ganhar a taxa Selic. Então, quando nós sair da crise, o que vai acontecer é que os bancos vão estar mais ricos do que já estavam e vão estar lucrando mais do que já estavam lucrando. É uma tristeza isso, mas é isso que acontece. E a questão do PT, nós fomos vítimas de um processo de ataque sem precedentes. Eu às vezes, fico assim, olhando o partido, a nossa militância, e fico muito impressionada, né, com a resistência do PT, com a resistência da legenda, da nossa luta, porque eu acho que outro partido não aguentaria o que o PT aguentou, e o PT saiu de pé e está brigando e está se defendendo, ainda tem, claro, porque são anos plantando que o PT é um partido de corruptos, uma organização criminosa que quebrou o Brasil, agora que a gente está começando a ter a possibilidade de mostrar no concreto e que as pessoas estão nos ouvindo, né, porque até então não queriam nem nos ouvir, estão nos ouvindo sobre tudo que está acontecendo e o que é que realmente aconteceu com o PT. É um processo, né, gente? É um processo de retomada, mas nós estamos trabalhando muito nisso, né, procurando aumentar nosso trabalho nas redes sociais, trabalhando com a nossa militância. Ainda falta muito, tem muito desafio, não está bom, não. A gente sabe disso, tem dificuldades, mas o que importa é, pela nossa prática também, pela apresentação das propostas, pela luta em defesa do povo, a gente mostrar o lado que a gente está. Muito bem. Deputada, acho que a senhora está com uma questão de hora, né? Estou olhando aqui, nossa, 17h50 já, acho que eu vou ter que ir embora. Mas aquela última perguntinha. Não estou lhe apressando. Imagina, nós agradecemos, não queremos atrapalhar a sua agenda, é lógico, agradeço demais. Eu queria saber, vai se candidatar a presidente? Não, a eleição de 2022 está muito longe, e a nossa luta é a luta para restituir os direitos políticos do Lula.
né? Nós achamos que a democracia não estará recomposta se Lula, que é a principal liderança política desse país, não tiver os seus direitos políticos resgatados. Ele pode até não querer ser candidato, mas isso tem que partir dele. Ele tem que ter os seus direitos políticos resgatados, porque nós sabemos, ele foi processado, julgado, condenado por um processo farsesco do PowerPoint. Nós queremos que esse processo caia no Supremo. Então, essa é a nossa luta. E, para mim, Lula é o nosso candidato. Ele tem que ter o direito de ser julgado pelas urnas desse país, pelo que ele representou para o povo, pela experiência que ele tem, e, como diz ele, até pela maturidade que ele tem. Tá muito bom o papo, mas, Marília e Mauro, eu vou ter que realmente sair, porque eu tenho um compromisso agora às 18, tenho que me preparar um pouquinho, e é um compromisso com o presidente e com as nossas deputadas, que a gente vai falar um pouco sobre o crescimento da violência doméstica contra a mulher em épocas de pandemia, que ainda tem mais essa consequência em razão da crise que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Então, queria agradecer. Eu agradeço também. E falar só para o pessoal que a gente vai continuar aqui, eu vou ler todos os superchats, eu e o Mauro vamos tentar descobrir qual seria a opinião da deputada, por exemplo, sobre política de drogas. Mas não vai faltar oportunidade, eu volto aqui para a gente responder e conversar, tá bom? Tchau, gente, obrigada, viu? Tchau para todo mundo que participou aí, parabéns, DCM, pelo trabalho, obrigada, Marília, obrigada, Mauro, grande abraço.